E encerrando hoje a nossa série de entrevistas sobre a Semana da Consciência Negra, nós vamos hoje falar sobre periferia e racismos e as distintas ações discriminatórias sobre o sujeito social em disputa, a criminalização da periferia como espaço de opressão de homens e mulheres negras. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso programa Sebastião Cosme Júnior, professor das redes municipal e estadual de ensino, geógrafo e mestre em desenvolvimento e meio ambiente pelo FRN. E o Jackson Jardel de Souza Silva, licenciado em História pelo FRN e especialista em História da África e Cultura Afro-Brasileira pela UNOPA, colaborador do projeto Ideias e Debates da UERN. Sebastião, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui, né? Eu fico muito lisonjeado, dar esse lugar de fala para quem precisa de fala de verdade. E eu quero mandar um abraço especial para o bairro onde eu ensino, João 23, para a Vila de Sabugi também onde eu ensino, mandar um abraço para todos os professores, alunos, todos os trabalhadores da rede pública municipal e estadual de ensino. E eu estou muito feliz por esse espaço que foi concedido. Jackson Jardel, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, eu que agradeço o espaço para que possamos estar discutindo um tema tão importante, sobretudo no mês da consciência negra, né, que é um mês que podemos fazer com que essa discussão seja muito mais visibilizada. Eu acredito que, eu não conheço muito a história do Jackson, estudei com o Sebastião lá em Parelhas, né? O Jackson me veio de periferia? Periferia. Então, além de vir de periferia, vocês também têm uma relação de educação com a periferia, né? Então, são pessoas que, digamos assim, têm propriedade para falar sobre isso, né? Existe realmente racismo na periferia? Marcos, essa pergunta é muito importante porque a gente precisa fazer com que a gente se distancie um pouco da discussão teórica e traga a discussão para a prática do dia a dia, que é onde a gente sente de fato esse racismo estrutural. Então eu poderia dizer aqui de diversas formas como esse racismo estrutural de fato atinge a periferia. Atinge o centro, com certeza, mas a periferia é onde esse racismo é muito mais acentuado, até por, historicamente, estarmos colocados à margem do centro geográfico e social, não somente da cidade de Caicó, mas de todo o país, diante daquilo que foi posto a partir do processo de escravidão do povo negro, do homem e da mulher negra, preta, aqui em nosso país. Sebastião, como é que esse racismo ele é, digamos assim, identificado realmente na periferia? Ele é identificado quando ele acaba com autoestima, com autoconfiança, com autorrespeito. Ele é identificado quando as políticas públicas não chegam até quem precisa, principalmente a população negra. A gente vive numa condição histórica nesse país que de negar, de visibilizar e de tão pouco pensar em políticas públicas para quem precisa de fato, principalmente para o negro na periferia. Ele é negado quando não se tem uma biblioteca na escola. Ele é negado quando não tem espaço de lazer. Ele é negado quando os negros são subjugados, são vistos como pessoas docilizadas, quando seus corpos são massacrados, quando vai com a mochila no meio da rua e é tido como suspeito. Ele é negado dessa forma. O que a gente precisa de fato são três coisas básicas: moradia, trabalho e mobilidade. E na periferia, essas três coisas básicas para sobreviver, elas não chegam. A moradia são precárias, são muitas pessoas morando em casas pequenas, os serviços não chegam, né? Então isso a gente vê bem. E é uma questão de racismo sim, porque se a gente for levar os dados, levar em consideração os dados, quem sofre mais com isso é a população negra. E aqui em Caicó isso é visto também, em todo o Brasil, né? E a gente vê que as políticas que foram criadas, as políticas públicas que foram criadas para tentar minimizar principalmente a falta de moradia e manter condições básicas de moradia para essa população, elas foram cotistas, no sentido de que os brancos tiveram acesso, que são os brancos que têm as maiores condições de renda, BNH, certo? Todas as políticas de moradia foram cotistas. E outra coisa, e quando se tem as políticas de moradia no Brasil, se é uma
comete uma falha muito grande, que ela quase não atinge a população de baixa renda. O Minha Casa Minha Vida foi muito importante. Inclusive, eu sou um desses caras que desfrutaram Minha Casa Minha Vida. Mas eu tinha renda, né? Depois que eu consegui ter renda. Então tem que se pensar numa política das pessoas de baixa renda. Porque a maioria da população negra que estão à margem, a renda é menos de um salário mínimo. Estão na informalidade, no trabalho sem carteira assinada. Então como é que eu vou ter um acesso à moradia? Esse é o grande questionamento. Agora, morar na periferia já tem as suas dificuldades. E ser negro na periferia aumenta mais ainda a dificuldade, Jardel? Com certeza. Com certeza. Até na própria locomoção, né? Os nossos corpos, os corpos pretos, os corpos negros, eles são, de certa forma, aprisionados naquelas periferias. Porque nós não podemos nos locomover dentro dela, nem fora dela. Existe, Marcos, 2 pontes que separam o centro das periferias, por exemplo, na cidade de Caicó. E essas pontes, elas são colocadas de forma que nós não possamos atravessar. O que nos separa são os rios, mas o que nos separa também, como muito bem disse o professor, é a falta de política pública. Vamos pensar, por exemplo, o racismo socioambiental. Onde está o lixão na cidade de Caicó? Está à margem, distante do centro. Está lá onde está o povo preto. Mais de 70% da comunidade preta vive em estado de extrema pobreza. E não temos como naturalizar e normatizar essa realidade. Eu estava, Marcos, acompanhando inclusive aqui, né, o programa, e aí escutando algumas populações, algumas falas de pessoas das periferias. E na prática a gente observa a falta de saneamento básico, o acesso ao básico, inclusive previsto na Constituição brasileira, que é negado. Se a gente parar para observar, por exemplo, o restaurante popular na cidade de Caicó, onde ela se encontra? No centro. No centro. E quem mais precisa? Quem está na periferia. E aí não é levado em consideração, por exemplo, que para que essa pessoa tenha acesso, ela precisa atravessar essa ponte. Isso. E essa ponte nem sempre está lá para que a gente possa atravessar. Então, a falta de política pública, a informalidade, a falta de emprego, as escolas sucateadas, demonstra o racismo estrutural, mas demonstra também o racismo institucional. Porque o racismo está nas instituições. Nós sofremos, Marcos, por omissão e por punição. Porque falta política pública estruturante. Faltando política pública estruturante, o crime aumenta. Estamos, então, em volta da criminalidade e somos taxados como marginais. Se levar em consideração, por exemplo, que a taxa de presidiários no Brasil é enorme e que o índice de povo negro é muito maior do que o povo branco, a gente já vê a herança da escravidão aqui no Brasil que nós herdamos. Então essas pontes que são construídas, elas existem, mas existem também muitos abismos para que a gente possa atravessar, e esses abismos são, na maioria das vezes, muito mais fortes do que essas pontes. A gente sabe que uma das formas de se transformar, de mudar essa realidade seria através da política, né? Mas eu não sei se vocês concordam, mas, por exemplo, não é tão comum a gente ver, por exemplo, negros nas prefeituras do Seridó, nas câmaras de vereadores. Isso é coincidência ou não? Ou não é por acaso que a gente tem, por exemplo, uma pouca representação negra no legislativo, no executivo, até no judiciário? Quantos negros estão à frente de comarcas aqui do Seridó? Como é que vocês encaram isso? Marcos, olha, inclusive a gente deve levar em consideração a discussão que vez ou outra aparece, que é em relação às cotas, né? E aí a gente vê muito questionamento em relação às cotas. E por que esses questionamentos? Porque o questionar as cotas para o povo negro é uma forma de manter a estrutura do poder no Brasil. Ora, Marcos, se a gente tem acesso ao espaço, como uma universidade, que é dali onde sai aqueles que vão ocupar os espaços de poder, faz com que exista de fato uma redemocratização daquilo que é necessário no Brasil, dentro de uma realidade em que não existe democracia. Então, não estar nesses espaços de poder não é por acaso. Existem mecanismos estruturais que fazem com que nós não possamos chegar lá. Porque se pararmos para observar, e foi uma discussão muito atualizada,
Quem ocupa o Supremo Tribunal Federal? Homens brancos, em sua maioria. Quem ocupa os espaços que vão decidir o nosso dia a dia? A partir da Câmara Municipal, como foi falado aqui, a Prefeitura, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Os homens brancos. E aí, Marcos, ainda surge uma discussão importantíssima. Lá no Supremo Tribunal Federal tem maioria brancos e maioria homens. Porque nós temos de levar em consideração ainda que por mais que eu seja preto, por ser homem, eu tenho privilégio. Temos de discutir também questão de gênero dentro da questão de raça, porque as mulheres ainda sofrem mais. Então a gente não vê nesses espaços de poder pessoas pretas, a gente não vê mulheres pretas, porque a gente sabe que são nesses espaços de poder que é desconstruído essa realidade que nós estamos inseridos. E não é fácil, principalmente quando se chega em um espaço de poder. Não é fácil chegar e quando lá estamos, muito mais difícil é permanecer. E somos subjugados, né? E somos subjugados. E assim, é um processo histórico de negação tão grande, né? Porque quando se a abolição da escravidão, a gente teria que ter os mesmos direitos, né? Há uma construção de uma Constituição, tratar os iguais como os iguais. Mas sempre as instituições burlaram tratar os iguais como os iguais, por ser burguesa, né? Tratar os iguais como os iguais. Porque foram criadas leis que não permitiram a gente ter acesso, inclusive até as leis de ordenamento urbano, né? Baseado em modelos higienistas, né? O acesso à terra foi negado com a lei de terras. Então a gente teve que dar um jeito de poder viver, né? Se integrar em comunidade, formar quilombos, ocupar espaços que não eram para ser ocupados, espaços irregulares. Então sempre nesse país se construiu e foi construído, se constrói e foi construído espaços de privilégios para pessoas brancas. E tudo fundamentado, né? Porque eles são donos do poder, e tudo fundamentado numa ordem burguesa. Vocês falaram aqui muito nessa questão de cotas, né? E pegando do princípio de que a cota ela veio para reparar, por exemplo, toda essa negação aos direitos das pessoas negras, né, no nosso Brasil, né? E pegando até uma fala aqui de Geraldinho na segunda-feira, que ele foi até mal interpretado, talvez ele nem saiba disso, né? A forma como ele fez a pergunta, algumas pessoas entenderam que ele era contra as cotas. Ele deixou bem claro aqui na pergunta de que era a favor da cota, mas a pergunta dele foi na seguinte: até quando, por exemplo, vocês acham que há necessidade de manter as cotas dentro desse campo da reparação? Até quando, por exemplo, as cotas são necessárias no Brasil para poder reparar todo esse histórico de negação? Olha, Marcos, eu acho, inclusive, cedo para a gente tratar sobre até quando. Porque a gente não pensa os 350 anos em que esse povo preto foi escravizado. E aí, uma lei de cota que é de 2011, a gente já começa a discutir até quando. Então, para você perceber o quanto que a sociedade ela se incomoda em a gente adentrar esses espaços de poder. A desigualdade social no Brasil ela é gigantesca. Nós, povos pretos, nós não somos vistos enquanto protagonistas. E eu acredito que a lei de cota ainda é muito pouco para reparar tudo isso. Além do mais, Marcos, nós estamos falando de mais de 4 milhões de pessoas que vieram para cá escravizadas. Foram mortas, foram torturadas. Então, para reparar tudo isso, num Brasil extremamente estrutural em relação ao racismo, vai demorar muito, muito. E é importante que se diga, nós não queremos somente o que foi retirado, nós queremos em dobro. São séculos de retirada de direitos. O professor Sebastião falou sobre a Constituição brasileira e aquilo que estabelece em relação a direito de igualdade, e é importante que se diga que o que foi colocado na Constituição de 88 foi colocado através de muita luta. Não foi nada dado. E mesmo o que foi colocado lá, na praticidade do dia a dia, ainda é negado. Então, o sistema de cotas é necessário, vai demorar muito ainda para que a gente possa começar a discutir
até quando esse sistema de cotas será necessário. Eu queria que fosse amanhã. Mas aí teriam de me dar as condições de estar competindo de igual para igual com o povo branco para que eu pudesse ter dignidade humana, acesso à saúde, à educação, ao trabalho, que é meu por direito, inclusive na Constituição. Voltando ao nosso tema de hoje, a criminalização da periferia como espaço de opressão de homens e mulheres negras. Me fala um pouco sobre isso, Sebastião. Quando a gente não tem oportunidade, muita gente vai buscar outras formas de sobrevivência e que acaba se integrando a esse mundo de violência e criando um mecanismo, né, que faz muito mal, tanto à comunidade como tudo, né? A violência é cruel. Mas eu convivi bem com isso e eu acredito que uma das formas de passar por tudo isso não é punindo, não é batendo, certo? A forma que a gente tem é a educação, é a escola. Eu sou exemplo disso. Punição não resolve formar de fato cidadão e garantir direitos e deveres para eles. A escola hoje na periferia, ela é uma escola de boa qualidade, Jackson? Nos falta muito, muito. Então, Marcos, eu não poderia dizer que nós temos uma escola de qualidade, as estruturas são precárias, falta espaço e falta o básico previsto no Estatuto do Adolescente e da Juventude e previsto em lei. As políticas que chegam até lá são as mínimas, e as mínimas, por ser uma questão tão complicada e tão difícil em que nós estamos inseridos, a gente já sente alguma coisa. Agora, nós temos de pensar política pública estruturante. Não uma política que faça com que mude uma realidade momentaneamente. Nós precisamos ter um projeto de Estado, não é um projeto de governo. É um projeto continuado para que não exista pausa, para que a gente possa transformar isso. O jovem sente, Marcos, porque falta acessibilidade, falta espaço de sociabilidade. Aqui em Caicó, por exemplo, não tem espaço de lazer. Os que tem, em sua maioria, são privados. Olha, eu sou extremamente contra quando as pessoas dizem que ali na Ilha de Santana, aquele aparelho importantíssimo inclusive para a sociedade, deve-se ser isolado pela população, porque lá agora está tendo crime organizado, drogas, roubo. Como assim? A gente vai pegar um aparelho social que foi construído para a população e a gente vai entregar de bandeja porque nós não podemos utilizar? Nós precisamos então conversar com as instituições que são responsáveis pela manutenção de nossos direitos e ver se de fato os jovens não podem frequentar aquele espaço porque agora está havendo droga. E até quando os jovens pretos vão ser penalizados porque aquele espaço ali agora não é mais deles? Alguém tomou. Então, Marcos, eu acho que a gente precisa ampliar essa discussão. Não dá para a gente pensar a sociedade, o povo preto da periferia, como sendo apenas coadjuvante. Nós somos protagonistas, mas o Estado não nos vê como protagonistas. Eu não sei se vocês têm ideia, mas a favela da Rocinha, que é uma das maiores do Brasil, ela produz o PIB do Uruguai. Então, se nós produzimos, por que então nós não podemos ter acesso ao consumo? Consumir aquilo que produzimos? Porque nós, homens pretos e mulheres pretas, não somos vistos como protagonistas. E esse debate é importante porque nós não somente somos coadjuvantes, nós somos protagonistas do debate pela luta por políticas públicas. Você coordena o projeto, aliás, você colabora com o projeto Ideias e Debates da UERN aqui em Caicó. As demais instituições educacionais de Caicó debatem, por exemplo, esse assunto? Olha, excelente pergunta, porque inclusive quero registrar aqui, essa semana eu participei de um evento sobre a negritude na escola Etija, participei também na escola de Sebastião, no Matheus Viana, e assim, eu vi uma juventude protagonista do debate e construtores de pontes. E eu disse a eles, eu estou falando aqui, estou me arrepiando do jeito que eu me arrepiei lá. As estruturas morrem de medo quando vê essas juventudes desse jeito. Morrem de medo. Então eu acho que a gente avançou. Já foi produzidas leis que estabelecem inclusive o direito, né, e o dever de
de discutir em sala de aula as questões da africanidade, do povo afro-brasileiro. E eu acredito que pessoas como Sebastião, homem preto, homem preto, pessoas pretas ocupando esse espaço é muito importante porque a gente avança. E Jardel, quando a gente ocupa esse espaço, eu não queria ser aquele único que passou no gargalo da garrafa, certo? Eu queria que esse espaço se tornasse coletivo. A gente não deve carregar essa luta sozinho, essa luta tem que ser coletiva, tem que se pensar em todos, né? A representatividade é fundamental, mas a luta tem que ser coletiva. E cada vez mais a gente vê os nossos jovens engajados, né? Mas a representatividade é importante no sentido que eles têm que se espelharem, né? Então, quando alguém fala, professor, eu consegui, você deu uma força, você é um exemplo, sabe? Assim, ele até mostrou ali nos bastidores um aluno que eu nem conheço mais, mas que ele está no mestrado, que ele disse, você deu uma palavra que me ajuda. Isso é muito importante, né? O exemplo é muito importante e nós somos frutos disso, né? Eu me espelhei muito nos meus professores negros que eu tive, nas pessoas negras que estavam do meu lado e busquei muita força com leitura, com as oportunidades, que eu sou fruto de oportunidade, sou fruto de política pública de Estado, que isso é que é importante, certo? Eu sei que tem meu mérito, mas se não fosse a política pública de Estado eu não estaria aqui não, certo? Minha mãe não tinha condições de me manter, papai também não, certo? Amigos e políticas públicas. Era até isso que eu queria perguntar, porque, por exemplo, você pode, você é uma pessoa essencial para falar sobre isso. Há um discurso que a pessoa negra tem a mesma inteligência que o branco tem, dentro de uma faculdade, sem precisar usar uma cota. Se não fosse, por exemplo, a cota, você chegaria onde você chegou? Não. Apesar que eu não utilizei a cota, no meu tempo não tinha, que foi depois de muita luta, o Estatuto da Igualdade Racial, mas a cota é necessária, é uma política pública. É necessário cota, é necessário política de assistência estudantil, é necessário política de permanência na universidade para os jovens pretos. Tudo isso é necessário, porque a gente vem de um país que nega direitos há muito tempo. Então a reparação tem que ser feita, e através de política concreta. A gente está pedindo esmola, a gente está pedindo direito, certo? E é isso que se precisa nesse país. Eu preciso entrar no meu prédio, a população não precisa perguntar se eu moro no meu prédio. E acontece isso? Acontece. Meu irmão precisa chegar com a mochila no prédio, não precisa perguntar se ele é entregador. Isso intriga a população. Quando a gente tem mobilidade, quando a gente tem ascensão social, né? Isso, né? Você deveria estar aqui. Eu digo que a gente é e não é ao mesmo tempo. Eu sou professor, mas muitas vezes não sou. Porque se constrói uma ideia de que a gente não deve estar nesses espaços. E isso é histórico, né? Uma construção histórica e social muito forte no nosso país. Mas assim, eu agradeço muito as políticas que foram criadas. E hoje eu estou aqui, né? Pensando também no coletivo, que eu não saio da luta, e a luta é coletiva. Tentando cumprir meu papel social e retribuir tudo aquilo que foi dado como política pública para estar aqui. Vocês escutam muitos relatos de colegas seus, por exemplo, da mesma idade de vocês, que às vezes são abordados na rua durante tarde, em horas de tarde à noite, e são confundidos pela cor que ele tem, por exemplo? Muitos, viu, Marcos? Não só a gente escuta, como a gente passa também. A gente observa os olhares. Vou dizer a você, eu tenho muito mais medo de retornar tarde da noite para o meu bairro que fica na Zona Oeste, da polícia, do que da criminalidade. E aqui eu não estou criminalizando o policial. É porque a instituição policial faz parte de um Estado racista. A gente não pode negar isso. Então, automaticamente, ao se ver a cor da pele, branco ou preto, ver um homem preto enquanto marginal é muito mais fácil do que ver um homem branco. E não somente em relação ao Estado, no dia a dia, eu tenho de me policiar muito em estar caminhando lado a lado com uma pessoa. Porque quando a gente passa, a gente observa tirar a bolsa para o outro lado, se afastar um pouco, e a gente sabe que é por causa da cor da pele. Ora, Marcos, é muito diferente chegar num espaço, seja público ou privado, sendo você um homem branco, roupas de marca, celular da hora, e
você ser um homem preto, que usa roupa simples, que tem uma linguagem simples, o tratamento é diferenciado, muito diferenciado. E as formas racistas, elas também se dão nos termos. Ninguém parou para pensar ainda, por exemplo, por que nós estamos tendo o Black Friday, né? Por que Black? Por que a Sexta-feira Preta? Tem de pensar esses termos. E por que na Sexta-feira Preta ser de promoção, né? Coisa mais barata, né? Coisa mais barata. A carne mais barata do mercado. É a carne preta, viu? Mas isso incomoda vocês, por exemplo? Incomoda porque o racismo, ele está nesses detalhes também. E esses detalhes, eles contribuem para que a materialidade do racismo, muito mais agressivo, por exemplo, do Estado, ele se perpetue. Então, isso nos destrói por dentro. Isso nos destrói de dentro para fora também. As brincadeiras que são reproduzidas, as falas que são reproduzidas, porque nós também naturalizamos tanto que acabamos reproduzindo algumas vezes até sem perceber. Alguém de vocês já foram vítima de preconceito velado? Os olhares, né? Eu estar em um lugar e é mesmo que não está, né? Ocupar espaços e é mesmo que não está ocupando. Então isso é bem notório. Qual é o tamanho da dor do preconceito, do racismo? É como você não existisse. Essa é a maior dor, é como você não existisse. Negar a sua existência, né? Negar o seu reconhecimento enquanto ser social. Essa é a maior dor. Gostei da fala do Jackson. Isso. Do Jackson, quando ele faz essa Jackson relação. Jardel. Jackson Jardel. Quando você faz essa relação simbólica da ponte, né? A ponte sobre o Rio Barra Nova não é só física, é representativa e demais. Eu digo isso porque eu sou fruto da periferia também. Não tenho problema nenhum em dizer que nasci e me criei no bairro Paulo VI. Sou de lá também, com muito orgulho. Só que uma vez, só para contribuir com a discussão aqui, uma certa vez a gente estava conversando aqui pelo centro com uma pessoa, e foi nessa hora que doeu em mim também, quando a gente falava de situações de bairro, de cidade, e eu citava o bairro Paulo VI, João 23, e aquelas adjacências depois da ponte. E a pessoa disse, eu nunca fui lá. Aí eu disse, você nunca atravessou a ponte do Rio Barra Nova? Eu disse, mas por quê? Aí eu fiquei perguntando, curioso, né? Não, porque ela não sabia que eu era de lá, e aí eu fui instigando. Aí fui perguntando, você sabia que lá tem supermercado? Aí ela disse, tem, acho que tem. Você sabe que lá tem um hospital? E a pessoa tinha em média 40, né, 40 e poucos anos. Você nunca foi no hospital regional? Ela disse, não, porque quando eu preciso de atendimento eu vou na rede privada, nada contra a rede privada, lógico, né? Então, quer dizer, existem pessoas em Caicó que nunca atravessaram a ponte sobre o Rio Barra Nova, né? E aí aquilo eu senti, entendeu? Eu senti, né, que como pessoa da periferia, essa pessoa, e não foi só uma pessoa, foram outras pessoas também, né? Então, quer dizer, há pessoas em Caicó com média de 40, 30 anos que nunca atravessaram a ponte. Então não é só fisicamente, é representativo, porque a pessoa não atravessou. Aí depois eu entendi que a pessoa não atravessou porque ela tinha preconceito, ela tinha racismo, ela não ia na periferia. Então por qual razão você não vai na periferia? O que é que tem a periferia que você não vai? E lá tem pessoas. E uma distância muito curta, né? Distância muito curta. E não é coisa do Rio de Janeiro, é coisa de Caicó. Tá aí, estamos aqui. Então a maior distância para essa mulher, que deve estar pode estar ouvindo a gente, inclusive, nesse momento, né? Pode. A maior distância para ela é o preconceito, né? É o preconceito. E aí depois eu disse, olha, eu nasci lá. Aí assim, ficou um silêncio, sabe? Aquela coisa, sabe? Enfim, mas tudo bem, sem problema, não vou criticar você. De boa, tranquilo. Mas saiba que lá tem pessoas, né, negras, brancas, pobres, ricas. É uma vida, lá também tem vida também, depois da ponte. Esse relato, assim, ele é forte, a gente vê no dia a dia, né? Com certeza. E assim, não é só essas pessoas que não querem atravessar a ponte para a periferia. Muitas também não querem que a gente atravesse a ponte para o centro. Né, para o centro, exatamente. E o fato de pessoas, por exemplo, como você, como Sebastião, como eu, que atravessou essa ponte para cá, incomoda e silencia também. Porque incomoda muito. Olha, essa questão de, assim, como a gente se vê diante dessa realidade, né? Tem coisas que nos é tomado e que, por mais que a gente faça, o que tiver de fazer não nos dão mais.
porque nos tiraram o direito. E aí eu citei até um exemplo na escola Etija, e os meninos ficaram muito silenciosos e reflexivos, porque é uma realidade. Nós sabemos dos nossos antepassados, o que eles sofreram. Então, qual é o filho que não quer melhorar de vida para dar uma condição melhor ao pai, à mãe, ao avô? Nós jovens trabalhamos e lutamos por isso também, não é só por nós, é pelos nossos. Então, foi retirado de mim, através dessa estrutura racista, esse direito. Porque eu não tive acesso e uma condição necessária para competir com o homem branco, de forma que eu mudasse minha vida, mudasse a vida da minha mãe antes dela partir. Minha mãe faleceu aos 58 anos e, infelizmente, o sistema me tirou esse direito. E não me dará mais, de forma alguma. Então, o que fazer diante disso? É juntar os cacos que ficaram diante dessa dor e lutar não somente por meus antepassados, pelos que se foram, mas também pela próxima geração. Por mim e por aqueles que ainda virão. Então é muito difícil, a dor é gigante, é como se a gente de fato não existisse. Mas eu disse lá aos meninos no Etija e do Matheus Viana também, a gente precisa abrir as portas. E quando a gente for chegar para abrir, se não quiserem abrir, a gente tem de chutar, que é para que elas se escancarem para a gente. E a gente escancara as portas como? Estudando, lendo, debatendo, refletindo, chegando a outros espaços e dando a nossa contribuição, né? Enquanto ser humano ainda nessa dimensão. Eu quero aqui agradecer ao Sebastião Cosme Júnior, meu ex-colega da escola Monsenhor Amâncio Ramalho, lá em Parelhas, né? Fico feliz aí com o crescimento. Quem conviveu com o Sebastião sabia que ele vai chegar mais longe ainda. Cara altamente inteligente, sambista, inclusive, né? Gosta de samba, né? Muito samba é minha vida. Pois é, né? E também o Jackson Jardel, o Sebastião, que é professor das redes municipal e estadual de ensino, é geógrafo e também é mestre, né, em desenvolvimento e meio ambiente pelo FRN, e o Jackson Jardel de Souza Silva, ele que é licenciado em História pelo FRN, é especialista em História da África e Cultura Afro-Brasileira pela UNOPA e também colaborador do Projeto Ideias e Debates da UERN. Obrigado a vocês dois aqui pela participação e dizer que ficamos felizes, né, em proporcionar aos nossos ouvintes uma semana inteira de debate sobre a consciência negra. Espero que esse projeto tenha dado aí uma grande contribuição. Eu gosto muito de dar crédito aqui, né? Quero aqui agradecer ao nosso amigo professor Antônio Neves, que trouxe para a gente essa ideia. O nosso programa abraçou, inclusive, aí, né? Recebemos aqui na segunda-feira Antônio Neves, na terça a Paula Beatriz Teixeira, ontem, aliás, na quarta, o João Maria Moraes da Costa, ontem o André Vicente e o Pedro Chambaril, e hoje aqui encerrando com o Sebastião Cosme e o Jackson Jardel. Abraço aqui aos nossos ouvintes. A Josiane colocou aqui: parabéns pelo maravilhoso debate, parabéns aos jovens protagonistas, Sebastião, meu conterrâneo, e o Jackson. Algo mais a acrescentar, Sebastião? Sim, eu tenho uma frase aqui que eu queria citar, assim, em nome de Abdias Nascimento, de todos os santos dos meus orixás, todo mundo. É uma frase de uma avó da Praça de Maio, da abuela da Praça de Maio, que ela fala assim: uma tarde lhe perguntamos a Hebe, não estás cansada de lutar, né? E ela nos respondeu: não, porque cansaço da luta é cansaço de respirar. Se deixar de respirar, você morre. Para a vida não há alimento mais bonito, mais puro e mais sano do que a luta. Então continuamos essa luta, né? Que bom. É verdade. Obrigado, Jackson. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Eu quem agradeço, viu, Marcos, pelo espaço, o programa de rádio, o seu programa, vocês fazem com que as nossas vozes, as vozes silenciadas, cheguem muito mais longe, e isso é muito importante. Então isso aqui também, esse espaço é um instrumento para que a gente possa vencer o racismo. E se o racismo é aquilo que nos impede de avançar, então a gente vai derrubá-lo com nossa consciência negra, né? Muito obrigado mais uma vez a vocês e a quem nos ouve, e que sigamos firmes nessa luta contra o sistema racista estrutural. 8h34. Vamos